Você sabia que o Brasil foi eleito o país mais ansioso do mundo? Se você tem percebido que a ansiedade, que o estresse tem impactado muito na produtividade de muita gente, e pode ser a sua também, assim como tem impactado a minha, esse episódio tá incrível. Nós vamos conversar sobre produtividade sustentável. Fique ligado. Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem transforma, a quem impacta, a quem desenvolve o país. E hoje nós vamos conversar com alguém que nos ajuda a ter mais saúde. Mas antes de apresentar a nossa convidada, onde nós estamos, hein, Igor? Opa, Carlos. Poxa, a gente está aqui completando o ciclo do CBTD, do Fala TD, que iniciou no CBTD do ano passado, e a gente chega em mais um CBTD, completando o primeiro ano do Fala TD. Estou muito animado, a gente aqui no CBTD 2023, trazendo mais conteúdo, falando do Fala TD, estou muito animado. É isso aí. E hoje nós temos uma convidada que nós já assistimos a palestra dela, que foi a palestra da plenária. Me tocou muito. Do Congresso. Exatamente. E eu percebi quantos pontos eu preciso ficar atento para poder ter uma produtividade sustentável. E é sobre isso que a gente vai conversar. Como ter resultados sem perder a saúde. Com Isabela Camargo. Conhecida como Isa Camargo, né? Isa Camargo. Meninos, eu estou bem feliz em estar aqui. Porque vocês dois, né, e com toda a equipe da ABTD, vocês têm transformado muitas pessoas que, por estarem nas empresas, transformam. É infinito. Né? Então, o que vocês provocam no mundo é totalmente alinhado à minha missão, que é a transformação da cultura do trabalho. Sem treinamento e sem desenvolvimento humano e profissional, você não tem inovação. Então, eu estou bem feliz em estar aqui. Verdade, um ambiente onde tem segurança, né? Mas antes de falar de segurança, para quem ainda não te conhece, embora seja muito conhecida, quem é a Isa como ser humano? Isa como ser humano é uma faxineira de mão cheia de ideias e crenças, sabe? A minha demissão me levou à minha missão. E eu entendi que nós podemos, sim, sair da cadeira de vítima e ir para a cadeira de aprendiz, não importa a situação que você esteja vivendo. Se você estiver vivendo alguma situação que você está como vítima, um acidente, um assalto, uma demissão, enfim, são tantos imprevistos que podem acontecer. A primeira recuperação que você tiver, muda de cadeira. Sai da cadeira de vítima, vai para de aprendiz, que aí você consegue entender o quanto aquela situação está te desenvolvendo, o quanto aquela situação a priori ruim pode ser muito boa para o seu desenvolvimento. E eu acho muito curioso, né, quando a gente fala de T&D, eu encerrei minha palestra falando, né, como é que fica mais fácil preservar a saúde? Treinando todo dia. Então é treino, um pouquinho todos os dias para que você se desenvolva. Então hoje eu me vejo como uma grande faxineira de ideias e crenças, sabe? Legal. Eu me lembro quando eu comecei a estudar a história do Nicolau Copérnico, quando ele chegou para a galera e disse assim, então, o Sol é o centro do universo, não é a Terra. Imagina o quanto ele não foi questionado, né? E às vezes eu me sinto um pouco assim. Eu estou falando de produtividade sustentável em um mundo em que todo mundo fala de sustentabilidade, mas vive de forma insustentável. Então, eu estou chegando e dizendo, então, mas se você quer ser produtivo a médio e longo prazo, você precisa ser sustentável hoje. Faz sentido, gente? Faz total sentido. E quais são os desafios que você tem percebido desenvolvendo um trabalho incrível que começou, na verdade, com um momento, né? Na verdade, teve algum momento aí que um chamado veio de dentro. Então, se você puder contar um pouquinho, que momento foi esse e quais desafios você enfrentou e que você tem percebido e que você tem ajudado tanta gente hoje? Foi assim, eu já tinha 20 e poucos anos de carreira no rádio e na TV, trabalhava na Rede Globo, eu fazia muitos jornais, eu era aquela famosa funcionária pau para toda obra, né? Eu podia atuar em todas as frentes, eu entregava ótimos resultados, mas eu vivia a síndrome de burnout lá. Esse não foi o problema. A minha história ela acabou sendo muito conhecida porque quando eu volto de licença médica, eu fui demitida no mesmo dia. Então a notícia, ou seja, a Isabela se torna um símbolo do burnout
porque ao voltar de licença médica eu fui demitida no mesmo dia. Isso gerou muita repercussão porque todos os dias eu era exposta publicamente como incapaz. Jornalista da Globo, demitida, etc. Que teve burnout ao vivo. E aí foi um caminho assim bem longo de recuperação de todas as terapias. Eu só não tomei ayahuasca, né? O resto eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Eu sempre fui tarada por autoconhecimento e todo tipo de terapia em que eu pudesse me conhecer melhor. Depois que eu vivi o burnout, a paixão virou amor mesmo, né? E aí eu comecei a entender o quanto o turismo interno, que aí eu chamo de turismo interno, o quanto este turismo interno, este autoconhecimento te leva a lugares extraordinários. De novo, ou vítima ou aprendiz. Então tudo isso eu aprendi com a minha demissão. Quando eu falo a minha demissão me levou à minha missão, quando então eu tive condições de sair da cadeira de vítima e ir para de aprendiz, aí a coisa mudou. Porque eu tinha que buscar respostas para o que eu estava vivendo. Não era só um problema ocupacional, era um problema ocupacional mais demissão, mais exposição pública, mas provando para as pessoas que eu não estava incapaz, percebe? Então foi um momento bem complexo e que eu fui buscando me desenvolver como ser humano e entender, bom, por que isso está acontecendo? O que eu posso aprender com isso? Qual foi a minha responsabilidade nessa situação? O que eu aprendo e eu posso compartilhar com as pessoas para que elas não vivam o que eu vivi? Então foi neste momento, 2018. Mas aí foi um crescente, né? Tanto que a produtividade sustentável veio depois que eu comecei a falar tanto da minha rotina como era antes do burnout. E aí, num determinado momento, eu falei, então, era uma rotina nada sustentável. Aí eu, sustentável, insustentável, produtividade. Produtividade sustentável, ou seja, não adianta você alcançar os seus objetivos se você perde saúde, se você perde relacionamentos. Quantas pessoas a gente conhece que vão adoecendo pelo caminho, vão perdendo os relacionamentos mais especiais? Por quê? Porque estão num nível de estresse, eu não vou dizer que estão em burnout, estão num nível de estresse que essa pessoa está adoecida, mas por ter um objetivo e se comprometer tanto com esse objetivo, esquece de si. E essa ausência de si mesmo, essa negligência com a saúde, eu estou falando saúde no geral, faz com que você adoeça, se torne uma pessoa mais irritada, mais intolerante, né, que tem alguns estágios. Mas aí, aproveitando então já para educar a turma, o que precisa acontecer para esse estado de negligência, de esgotamento, se transformar em burnout? Algum tipo de assédio. É isso que eu ia te perguntar, porque você falou muito sobre isso, né? A diferença de você estar cansado, exausto, de você estar exausto, estressado. E em burnout. Vem de assédio. Fala mais sobre isso. É assim, ó. Quando você está cansado, se você descansar, retoma. Ó. Verdade. Tô cansada, descanso, retomo. Só que se eu tô cansada e ao invés de descansar eu vou buscar anestésicos, bebida, cigarro, comida, compras, etc., eu entro em exaustão. Veja, essa exaustão, ela tem a parcela do indivíduo e tem a parcela do ambiente. Ele começa meio que a fugir de algumas coisas ou encontrar válvulas de escape e isso tende a só piorar? Ele continua acelerando, né? É assim. É como se... vamos lá. Deixa eu ver como é que eu posso trazer aqui de uma forma bem simples. O exemplo do carro é muito interessante, né? O seu combustível já acabou. O ponteiro do combustível já chegou na reserva. E você, por ideias e crenças de que não pode parar, não pode descansar, vou dar conta, você continua. Mais um cliente, mais um trabalho, mais né? E aí, só que volta um pouquinho. O esgotamento, isso é muito importante, não chega de um dia para o outro. Assim como a obesidade não chega de um dia para o outro. Nenhum problema de saúde chega de um dia para o outro. Né? Antes você tem dores, tem sinais, que se você respeitar, você atua na origem. Ou não. O que acontece? Nós temos muito mais farmácias à disposição do que bibliotecas. Não tenho nada contra as farmácias, amo todas. Mas eu quero dizer que, por conta da nossa ilusão de querer fazer muita coisa, a gente vai buscando recursos para fazer cada vez mais.
Só que se eu busco um refúgio na atividade física, eu estou produzindo os hormônios do bem e estou favorecendo. Isso é um estilo de vida sustentável. Agora, se eu busco essa energia extra em anfetamina, em guaraná em pó, né, em todos os artifícios que nós sabemos que a turma usa para ficar mais tempo acordado, isso a médio e longo prazo vai dar ruim. E eu fui essa pessoa. Eu já estava vivendo 2 anos com vários problemas de saúde. Até que eu cheguei no endocrinologista. Então, muito cuidado com as pessoas que você ouve, porque você acha que você está saindo de lá, nossa, agora eu tô com a solução. Aí que o bicho pega. Porque diante do meu estilo de vida insustentável, que estava atribuído a horário e carga de trabalho, ele me deu anfetamina. Então foi como colocar pneus novos no carro sem motor. Então eu continuei rodando em alta velocidade, trabalhando muito mais com todos os meus hormônios desregulados, com 5 problemas graves de saúde. Percebe? É isso que eu gosto de explicar sobre produtividade sustentável. E você falou sobre desacelerar para continuar em movimento. Ai, que lindo, gente. Uma salva de palmas. Você gostou, né? Ele salvou! Anotei ali, hein? Anotei. Rapaz, E a hora que você falou isso, eu pensei na frase que a gente sempre escuta: nós capota, mas não breca. Que é o oposto São disso. os paradigmas. essas frases. Eu queria fazer uma lista, porque essa entra naquela: o que você faz enquanto eles dormem, o que você faz da meia-noite às 6, dormir é perda de tempo. Então vamos lá. O problema não é o trabalho. O problema é o excesso de trabalho em um ambiente com algum tipo de assédio e você, indivíduo, está se negligenciando. Senão a gente... não é uma história de vilão e mocinho, não. Todos têm responsabilidade no que estão se propondo a fazer. Tanto a empresa que está propondo estes empregos, quanto os empregados que estão se propondo a trabalhar nessa empresa. Então, ambos têm responsabilidades, direitos e deveres. Tá? Aí, eu, Isabela, vou lá, entrego, faço. Aí você, Carlos, Igor, parabéns, você fez um ótimo trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Isso chama-se armadilha da competência. Porque você gosta do que você faz, você sabe que você é bom no que você faz, e aí você se coloca para ajudar ou as pessoas vão sempre pedir para você. Você precisa aprender a dizer não. Não é só eu tenho um você vai treinamento focar só energia, de treino do não. Só treino do não. Dá uma dica aí. Por enquanto, não. Eu estou gravando um podcast e este conteúdo fica para a próxima. Entendeu? Ah, boa. Gostei. Por enquanto, não. Hoje eu não consigo. E aí você tem que... Só dando aqui uma pincelada, eu preciso treinar os pequenos nãos para ficar forte para os grandes nãos. Quer saber um pouquinho mais disso aqui? Quer? Outro dia eu estava numa palestra e aí um advogado me ouviu e aí ele me ligou. Isabela, você não vai acreditar. Eu costumava atender os clientes de sábado. Só que depois que eu ouvi sua palestra, eu entendi que eu precisava me cuidar mais, ou seja, dormir, usar o sábado para mim. Aí um cliente quis marcar um sábado, eu falei, olha, segunda-feira, 9 horas, a gente pode marcar. Isso é um não. Eu não posso te atender no sábado, mas eu posso te atender na segunda. Exemplo simples e prático, tá? Como é que eu vou treinar os pequenos nãos dentro de casa? Alguém na sua família, você está se arrumando para vir para o evento. Aí alguém na sua família chega e fala assim, ô Igor, a gente precisa resolver lá um negócio daqui 3 meses. Fulano, fulana, a gente pode falar sobre isso depois? Porque agora eu estou indo para um evento. Isso é um não. Ou seja, você não está parando o que você está fazendo para ouvir outra pessoa. Por quê? Se ao dizer sim para alguém, você se coloca em risco, tá errado. E a gente está falando muito sim e se coloca em risco não só, como eu digo assim, fisicamente, né, de deslocamento, eu tenho que sair correndo de um lugar para o outro. Então, não vai dar para fazer tudo. Percebe? Então, essa ilusão de onipresença, eu vou conseguir fazer tudo, estar em todos os lugares, é uma cilada que, inclusive, né, agora os eventos presenciais estão voltando, já falo para você, não vai dar para fazer todos os eventos, não vai dar para participar de tudo que você quer. Por quê? Só para fechar, tá? Falar não para aquilo que você não quer já é difícil. Imagina falar não para aquilo que você quer, mas você não pode. Porque não dá tempo, você não tem agenda. Eu brinquei lá na palestra, como vai ficar gravado, a gente está falando isso, depois é só ir lá assistir. Eu tenho meus critérios de exceção para o que é inegociável. Então, hoje, para fazer a manutenção da minha saúde, eu tenho o inegociável. Primeira coisa, meu tempo de sono. E o seu, Igor?
Tempo de sono é Tempo de sono também? pelo menos 5 horas. 5 horas você. Mas assim, é o tempo mínimo. Eu sempre tenho assim, 7 é o ideal, É o ideal. 7, 8 é minha média. Tá. E você, Mas cara? Também. O sono eu não... Pode acontecer de uma vez ou outra eu dormir pouco, mas eu preciso... Pronto, então quando você já coloca isso como inegociável, ou se você tiver um inegociável, eu preciso treinar todos os dias 7 horas da manhã, senão o meu dia fica péssimo. Você tem que ter os critérios de exceção. Então, por exemplo, meu sono é negociável, mas se você me convidar para ir no show, entende? O Coldplay, eu vou abrir essa exceção. Então, se você não tiver São esses as critérios, tudo é exceção. E aí você vai dizendo sim, sim, eu posso, eu vou, e depois você fica sem tempo para você. O treino, pra mim, ele tá numa hierarquia mais alta do que o sono. Então, se eu fui dormir tarde, mas eu não deixo de acordar cedo pra ir treinar. Idem. Não, Eu com você. Mas você sabe que eu fiquei provocado, que eu falei, puxa, eu preciso colocar alguns momentos que é inegociável que eu vou ficar com a minha família. Perfeito. Tive esse insight Boa. na sua palestra, porque às vezes eu vou lá, tá bom, vai aqui, eu vou... A exceção começa a virar regra. Então tem que tomar cuidado com isso. E a questão da saúde, porque você não tem saúde física também... Não tem. Sabe sabe qual outra exceção que vira regra? As férias, ao invés de você descansar, você só estudar. Tem muitas pessoas que vão buscar cursos durante as férias. Eu já fiz isso, nada contra. Mas você também precisa descansar. Ou, antes das férias, fim de semana. Ah, não, nas férias eu descanso. E aí pode ser que as férias não cheguem, como aconteceu comigo, percebe? Então, nós estamos falando de direitos e deveres de CPFs e CNPJs. Então, eu como pessoa, eu preciso ter autorresponsabilidade. Eu preciso usar o plano de saúde enquanto eu tenho saúde, eu preciso me incluir na própria agenda, porque senão eu vou ter que cancelar a minha agenda. Não tem nada pior do que você cancelar uma agenda que você trabalhou tanto para conseguir, porque você está doente. Deixa eu te fazer uma pergunta que me veio aqui à mente, porque muitos profissionais que estão nos assistindo trabalham com educação, ou muitos querem poder contribuir assim como você está gerando transformação. E uma coisa é você ir lá e informar como é que está o tempo. Outra coisa é você vir aqui e gerar transformação, que é o que você fez, e dá para ver que você fala não só com brilho no olho, mas com coração. Sim. Como que foi essa transição, se é que é uma transição ou evolução, de você usar de todas as suas habilidades de comunicação, ressignificar a sua história e devolver para o mundo, para o universo isso? Obrigada pela pergunta. Não foi pensado, não foi planejado, até porque eu não imaginei. Primeiro que eu teria burnout. Eu nem sabia o que era. Não foi uma escolha. Não foi uma escolha. Segundo, eu também não imaginei que eu seria demitida. Também não foi uma escolha. Então eu digo que eu tive que empreender a forceps. Na marra. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava na Globo, eu era super solicitada por outras emissoras. Aí quando eu fui dispensada, eu falei, opa, agora tô aqui. Só que como eu fui exposta publicamente, assim, demitida sem justa causa, a turma deve ter ficado assim na dúvida. Ela tá incapaz de continuar fazendo o que ela fazia. E ninguém me chamou para trabalhar. Então eu comecei a olhar e falei assim, bom, este ambiente o único que eu conheço, que é trabalhar para uma empresa, não tem espaço para mim. Então o que eu faço? Sento e choro? Ou vou buscar uma alternativa? Eu não chorei nem um dia em casa depois da minha demissão. Eu chorei todos os dias, mas sempre fazendo alguma coisa, buscando alguma coisa. Meu marido ficava pé da vida. Você não para? Eu falei, mas se eu parar em casa, o que acontece muitas vezes depois do diagnóstico do burnout? Depressão. Né? Veja, eu amo o que eu faço. Eu gostava muito do que eu fazia. E tinha, enfim, uma escala de trabalho, num horário em que meu corpo começou a adoecer. Foram mais de 2 anos acumulando sinais e sintomas. E eles eram tratados, esses sinais e sintomas. Mas se você não muda a origem... Vai na causa. Né? Então, quando você me pergunta quando é que eu dei essa virada, foi a forceps, porque eu tinha que buscar respostas para me defender. Né? Quando as pessoas falavam, mas você teve isso aí, o que é isso aí? Aí eu comecei a... Cara, o que eu estudei... Claro que a minha formação como jornalista contou muito porque eu já tinha defendido pautas infinitas. Você, quando é repórter, você chega todos os dias para trabalhar, você não sabe o assunto que você vai tratar. Você pode um dia entrevistar o governador ou cobrir uma reintegração de posse. Então, todo dia é um aprendizado tremendo. Naquele momento eu falei,
Eu preciso, então, agora aprender É a esta pauta. Esta é a pauta. Então, o burnout acabou sendo a pauta que me proporcionou esta abertura de conteúdos para a saúde. Como eu falei na palestra, eu ainda uso saúde mental, só para a turma ter um pouco mais de consciência do que afeta os seus pensamentos, mas é saúde. Porque a saúde mental afeta... Vamos ver se eles lembraram da palestra. Saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. E tudo é tudo, gente. Tudo é tudo. E nós vivemos um movimento com tecnologia, com inteligência artificial, com automação, muita coisa que era mais braçal, né, que as pessoas tinham que executar, hoje foi automatizado. Então as pessoas estão tendo que cada vez mais se preocupar não só no que elas vão fazer, mas em quem elas são e cuidar dessa questão, né? E quando você fala de saúde mental, é algo que você não tem um hospital para cuidar da saúde mental, né? Tem um hospital. Você tem um hospital para cuidar de quem já adoeceu. De quem já adoeceu. Mas vamos lá. Eu estava até abrindo aqui a apresentação, que depois eu quero trazer alguns números que podem ajudar a turma que ainda tem resistência dentro das empresas, né, para falar sobre esse tema. Isso eu queria perguntar. Desde 2018, que você mergulhou nessa pauta, nesse assunto, como você tem visto a transição das empresas? Acho que a gente teve um momento da pandemia, que acho que foi um marco, e na minha percepção houve uma grande atenção para essa questão da saúde mental. Mas e nas empresas? Agora que está voltando, tem muita gente já querendo voltar ao que era antes, algumas coisas assim. Vamos lá. A pandemia serviu para trazer o assunto saúde mental para a pauta. Por quê? Porque depois que você falava do número de pessoas infectadas, você falava do número de pessoas sofrendo de ansiedade ou depressão. Então, é um problema relacionado a um vírus que afeta a minha mente. Né? No meu livro, inclusive, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma das psiquiatras mais importantes que a gente tem no país, ela coloca: ansiedade é excesso de futuro, estresse, excesso de presente, depressão, excesso de passado. Então, se você está preso ou no passado, ou você está se aprisionando em algo que ainda não aconteceu, você deixa de viver o presente. Ou vive de forma automática ou estressada, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se o futuro não existe, ninguém garante que no próximo minuto não aconteça nada. O futuro não existe. Ontem já foi ontem. Se eu não estiver concentrada aqui, concentração, em que eu concentro a minha saúde e a minha mente nesta ação, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, muitos estão no piloto automático ou só cumprindo tabela. Você falou sobre o presenteísmo, né? Presenteísmo. Explica aí pra turma o que é. Gente, nós estamos deixando várias janelas abertas aqui, vai ter que assistir depois da palestra mesmo. Absenteísmo é quando a pessoa, ela adoeceu e recebeu um atestado, um documento, um pedido médico para se afastar, para se tratar. É como um jogador de futebol machuca o joelho, ele vai ter que se afastar do campo. Uma pessoa que tem um problema de saúde, ela tem que se afastar daquilo que a adoeceu. O que é o presenteísmo? É a pessoa que está doente, tem muitas vezes um atestado, tem uma indicação de afastamento, mas não entrega isso na empresa porque tem medo da demissão, medo da desvalorização e tudo mais. Então, o presenteísmo, para mim hoje, qual que é o maior perigo nas empresas? Presenteísmo. É você ignorar pessoas que estão absolutamente doentes e que, se elas estiverem operando uma máquina, elas estão colocando outras pessoas em risco. Ah, não, é sistema financeiro. Cara, uma pessoa em presenteísmo, ela se coloca em risco, as pessoas do ambiente e todos aqueles que estão relacionados ao trabalho dela. E você trouxe alguns dados, né? Não sei se você chegou a abrir aí. Se puder compartilhar, tem uns dados muito legais que eu achei assim, muito provocativos para quem quer olhar não só para o intangível, mas ver de forma tangível como é que isso impacta as organizações. Perfeito, já está aqui. Então, só respondendo, a pandemia ajudou a trazer o assunto, a trazer dignidade. Olha, temos uma mente... Temos mente. E se temos mente, eu preciso falar de saúde dessa mente. Então, é saúde mental. Temos dente. Então, eu preciso falar de saúde bucal. Ah, entendi. Então, saúde mental. O que acontece agora pós-pandemia? Algumas empresas escancaram a porta para mim e para outras pessoas que trabalham com isso. Porque já entenderam que sem saúde mental não vai ter resultado.
né? Vão ter perdas de talentos. Eu acho muito curioso. A turma faz uma seleção de talentos, de currículos, contrata headhunter. Aí você tem os melhores profissionais do mercado com você. E aí, na hora que esse sujeito pede flexibilidade de horário, você não dá. A hora que ele quer desconectar do trabalho, você acha que isso é cúmulo. A hora que ele adoece, você manda ele embora. Gente, então você gastou muito dinheiro. Tá jogando muito dinheiro fora. E esse também é um outro ponto. Porque a turma me pergunta, mas fazer programas para isso é caro. Não, caro é o que você já está fazendo. Jogando um monte de dinheiro fora. Porque o plano de saúde, além de ser o segundo maior custo da empresa, depois da folha de pagamento, a sinistralidade impacta. Então, por que esses números são importantes? Porque a gente consegue ver aquilo que dói no bolso. Hoje, 20% da população ocupada no mundo, ou seja, que trabalha, sofre algum tipo de transtorno mental. Ok. O que isso significa em dias perdidos de trabalho? 13 bilhões de dias. Pessoas que não foram trabalhar. Aí o Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado e o quinto mais depressivo. O que isso significa? Os problemas relacionados à saúde mental no trabalho já fazem parte das 3 principais causas de afastamento. Estou falando de custo. E além de custo, eu também estou falando de reputação. Porque se eu tenho uma área com uma pessoa que está, por exemplo, provocando assédio, vamos supor, a área está aperreada esse mês, né? Lembra que eu falei, o problema não é o trabalho, o problema é o que você faz com as condições que você tem e o quanto você se cuida. Agora, se tiver um assediador, já falo mais sobre isso. Então vamos lá. Aqui para o Congresso. As semanas anteriores vocês trabalharam um monte. É evidente que você vai dormir um pouquinho menos, né? Você vai tomar um banho mais rápido, você vai comer mais rápido. Só que isso não pode se tornar regra. Certo? Sabendo disso, se você tiver uma pessoa lá no espaço, e eu vi o espaço, gente, vocês estão de parabéns. O espaço dos prestadores de serviço. Maravilhoso. Café para eles, comida, vocês estão de parabéns. A turma aqui da BTD não tô falando isso, é porque eu vi mesmo, tá? Só que vamos supor que não fosse esse o cenário. Vocês estão vindo de semanas de trabalho intenso, e ao invés de você ter uma pessoa como a que eu vi, nós estamos fazendo o evento mais sustentável, é lixo aqui, não sei o que, vocês vão comer, banheiro e tal. Eu juro que eu quase parei e fiquei gravando assim, ó. Isso existe. Imagina se no lugar dessa pessoa tivesse alguém falando palavras grossas, dando gritos. Pressão. Não, a pressão não é o problema, né? Eu até falei que se pressão não fosse boa, ninguém contrataria personal trainer. Pressão é legal. A forma de colocar isso que é onde pega. Você entende? Então, uma conta corrente, né? É um equilíbrio que precisa ser buscado de sempre. A gente exige, o pessoal da equipe da BTD, o pessoal que está trabalhando com a gente, realmente eles passaram essas últimas semanas, assim, estressados, era muita tensão. Mas a gente... E já faz parte da nossa cultura. Puxa, como que a gente vai acolher? Como que a gente vai receber? Qual o cuidado que a gente vai dar para eles? Inclusive, na montagem da feira dos estandes, a gente montou uma sala para o pessoal almoçar. Eles falam assim, poxa, mas nunca teve isso. Em nenhum lugar tem isso. Não, gente, dos montadores. Dos montadores. E muitos não usaram. Por quê? Aqui. Não, tô acostumado já a comer aqui no chão. Em pé, no chão. Assim, aí, alguns foram, pô, que legal. Fala só um pouquinho mais perto aí, Goresh. Tô meio distante aqui. Alguns foram, outros estranharam e preferiam ficar. Não, já tô aqui acostumado, vou comer aqui mesmo. Então, são esses cuidados, esses pequenos... Posso recomendar uma série? Pode, claro. Ted Lasso. Ted Lasso está no Netflix, conta a história de um treinador de futebol. Ele é americano, ele vai para a Inglaterra. Para quem me ouviu falando de segurança psicológica ou quer saber mais sobre segurança psicológica, Ted Lasso é uma série que é a segurança psicológica do início ao fim. E o Ted, que é o líder ali, você vai conseguir ver tangibilizado na sua frente o que é uma liderança que também vai cobrar, também vai exigir, mas vai cuidar dos detalhes para que o time se sinta seguro de apontar problemas e soluções. Aí sim você cresce. E aí, se vocês assistirem, lembrem da cena do chuveiro. Quando aparecer a cena do chuveiro,
entendi o que a Isabela quer dizer, porque ali foi com o chuveiro, e só assistindo pra vocês saberem, é que ele consegue a confiança do time que ele estava falando a verdade, que ele não estava falando da boca para fora, que ele estava realmente empenhado em resolver pequenas coisas, mas que afetavam o todo, o desempenho do time, sabe? Então, super recomendo, Ted Lasso. Sensacional. Deixa eu aproveitar, né? Nosso tempo já tá quase chegando ao fim. Deixa um monte de janela aberta. Eu quero, até para que o pessoal possa te seguir, inclusive, se eles quiserem te seguir para saber mais, como é que o pessoal te encontra, Isa? Só uma última informação que é muito importante. Quando a gente falou desses números, a cada 6 minutos, uma mulher é afastada do trabalho por depressão ou ansiedade. É esse olho mesmo. Para quem está só ouvindo, o Carlos arregalou o olho. Então, nós estamos falando de perdas, como a Federação da Indústria de Minas fez, 400 bilhões por ano no Brasil. Então, senhoras e senhores, saúde mental afeta tudo, tudo afeta a saúde mental. Só que a boa notícia, sabe qual é? É que somos adultos. E ao sermos adultos, nós podemos fazer escolhas. Eu tenho uma bebê de 2 anos que ela não pode fazer escolha. Eu tenho que escolher por ela várias coisas. Outras ela escolhe, tá, gente? Mas a maior parte sou eu que escolho. Eu quero dizer que se somos adultos, nós podemos tomar novas decisões. Eu posso faxinar ideias e crenças que não estão funcionando, sabe? E se você estiver se encolhendo para caber em algum lugar, cuidado. Que número você calça, Igor? 43. E você? 41. 41. Muito bem. Eu calço 37. Se eu te der um sapato agora e você tentar colocar, o que vai acontecer? Vai machucar. Vai machucar? E quantos de nós estamos tentando calçar sapatos de números menores? Você entra, né? A mulherada, né? Calça 37, vê um sapato maravilhoso, 36. Nossa, eu preciso desse sapato. Aí você compra. Você entra no sapato, você fica em pé. Aí você dá um passo. Opa! E às vezes a gente está fazendo isso com a nossa vida. A gente está se encolhendo para caber em lugares que não são para nós. Por isso que eu preciso me desenvolver. E os treinamentos são fundamentais para que eu tenha esses insights. Agora, existe uma grande diferença entre saber e fazer, né? É verdade. E eu falei que a gente estava chegando no fim, eu queria fazer uma pergunta, porque você tem feito um trabalho, além de palestras, desenvolvido uma série de ações nas organizações. Como é que tem sido esse trabalho? Né? Se o pessoal quiser contar com as suas soluções. E que dicas você dá para quem é da área de educação corporativa, um líder, para ele criar um ambiente de mais levar seguro. Esse assunto. Perfeito. Primeiro, para quem trabalha com lideranças e precisa convencer essas lideranças que precisamos fazer alguns ajustes. Dados. Ponto. Eu preciso ter dados da minha empresa. Não adianta eu ter dados do mercado. Os dados do mercado são bons, mas eu preciso ter dados da minha empresa. O que eu quero dizer? Tá rolando uma pandemia de Covid. Mas quantas pessoas eu tenho aqui? Entendeu? Então, assim, existe um universo de pessoas doentes, tá? Mas quantas estão doentes na minha empresa? Quantas estão em absenteísmo? Estão afastadas? Elas têm condições de retornar? Não têm? Bom, presenteísmo. Exame periódico, gente. A turma faz e não analisa dados ou não faz de forma correta. É custo. É vida adoecendo. Então, se você não quiser pensar pela reputação, pensa então pelo seu bolso. Entende? Então, eu vou falar a língua, eu, Isabela, falo a língua que a liderança entende. Se é uma liderança que já viveu alguma situação relacionada à saúde mental, isso tem acontecido muito, porque o filho tentou suicídio, porque a esposa não sei o quê, ou porque ele mesmo, a coisa muda. As empresas que eu trabalho, eu tenho muito mais aderência dessa liderança para ir comigo com as mensagens quando elas já viveram alguma situação. Tá? Eu atendo um dos maiores bancos que nós temos no Brasil. E o programa só começou a ter muito resultado a ponto da gente incomodar a Febraban, do tipo, o que vocês querem? Prevenção. Né? Quando o Juliano, que é o responsável pela área de recursos humanos, ele falou em uma das nossas lives sobre os episódios de depressão que ele viveu. Isso que eu estou falando não é uma fofoca, isso é público, entende? Então, quando a liderança se coloca numa situação de, olha, isso que aconteceu comigo pode acontecer com você, ou temos plano de saúde, você precisa usar enquanto você tem saúde. Não adianta ficar contratando 200 soluções se as pessoas têm medo de usar, porque elas têm medo do que vão pensar.
Então, outra coisa, já que você me abriu essa possibilidade, hoje eu atendo um dos maiores bancos e uma das maiores empresas de beleza e autocuidado. O que elas têm em comum? Nada. Essa aqui é uma empresa com 90 mil funcionários, com uma turma mais conservadora, e começou agora, nos últimos 10 anos, a médica de lá está fazendo ações. A outra empresa é bem menor, tem ações que todas copiam e, mesmo assim, estão trabalhando a prevenção. Então, elas têm em comum o assunto saúde mental, mas são públicos diferentes. Então, eu ajusto o conteúdo, né? E aí, para finalizar, neste setor não existe concorrência. Quando você está empenhado de fato a trabalhar a saúde mental, não existe concorrência. Então, quando eu menciono um caso da Vale, que teve ROI de 9 nas ações de saúde mental, eu estou querendo inspirar outras empresas. Então, se vier outro banco querer falar comigo, ótimo! Então, você não pode ter concorrentes na saúde mental. Você precisa somar forças, aliados, para que esse assunto fique cada vez mais fácil. Mais natural, né? Mais simples. Que é o que eu estou tentando fazer. Já conseguiu, né? Porque nos tocou, tá tocando quem tá assistindo aqui até agora. E como que o pessoal te encontra? Quem ainda não tá conectado com você? Isabela Camargo Real. Isabela com Z e 2 L's, Camargo Real. O Instagram é a principal ferramenta, ou o LinkedIn. É só encaminhar uma mensagem no direct. Eu começo agora alguns encontros com lideranças, porque a mudança começa de cima e dissipa. O líder, ele pode até ser influenciado por alguém, tá? Falando aqui de uma pirâmide estruturada. Mas se ele não começa a divulgar, a patrocinar, a ação não anda. Tá? Então, dinheiro jogado fora. Então, eu estou à disposição para quem quiser. Tem o meu livro, que é o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. E eu estou super à disposição. Best-seller, né, esse livro? Best-seller, terceira edição. Ainda não leu, leia. O Cortella faz o prefácio e tem mais de 100 pessoas que marcaram o nosso tempo, sabe? Sensacional. Para quem quer fazer as pazes com o tempo. Não sei se é o seu caso, mas se for, vale a pena. Mas é importante para ter saúde mental, né? Super! Vamos pro momento Toma e Devolve? Olha só. Vamos lá. Saúde. Agora. Produtividade. Sustentável. Transformação. Depende de cada um. Desafio. Fazer academia todos os dias. Propósito. Isso que eu tô fazendo aqui. Educação e saúde. Esse é o meu propósito. Algum desejo? Um programa de entrevistas em que a gente fale sobre todos os assuntos relacionados à saúde que impactam a sociedade em um canal que seja assistido por milhares de pessoas para que a gente expanda essa informação. Porque quando cada um... Hoje não existe um canal que Não fala disso, é nenhum focado? canal, um programa só. Um programa. Só. Sim, o programa é como se fosse ou de TV, um podcast. Eu tenho um podcast que é o Interioriza, né, assuntos que já passaram do tempo de interiorizarmos, mas existe ainda, Carlos, a gente está falando de uma bolha da internet, mas não, eu estou falando de TV aberta mesmo, porque a gente precisa chegar onde as pessoas estão. E tem muitas pessoas que só têm informação com a televisão. Ou seja, se eu trabalho educação e saúde, eu preciso levar essa informação para o maior número de pessoas. Porque a hora que cada um tiver consciência das consequências do que faz ou deixa de fazer, aí nós estamos falando de saúde. Então eu preciso empoderar todas as pessoas que são nos hábitos diários que ela preserva a saúde dela. Faz sentido, senhor? Faz total sentido. Pronto. E vamos provocar a turma. O que será que vocês podem fazer diariamente para ter mais saúde? Foi sensacional, né, Igor? Sensacional. Cuidar da saúde sempre é muito bom. Ter esse olhar para todos os elementos que nos fazem ser sustentáveis é fundamental. Aí nós vamos ter resultado, aí nós vamos ter dinheiro, aí nós vamos realizar os nossos desejos. E sermos felizes. É isso aí. Adorei participar. Desacelerar para continuar em movimento. Ai, que lindo! Isa, obrigado, viu? Foi sensacional o papo. Comigo. Sua palestra foi incrível. Parabéns, que você leve essa mensagem para muito mais pessoas. Obrigada. Seguimos juntos. Valeu.